Dois. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Raíza mais uma vez com um momento notáveis. Eu tô com uma pessoa espetacular que a gente já tá aqui há um tempo falando no offline aqui, mas é muita história legal, muita coisa interessantíssima. Então, tô bem feliz de estar com a Maribel Barreto aqui com a gente nesse momento notáveis. Ela é mais uma das nossas celebridades, porque, pelo amor de Deus, a mulher tem livros, já falou na ONU. Não, vamos começar do zero aqui. Ela é uma educadora pedagoga. Ela achou na sua paixão, a sua paixão na educação e na formação de professores, trabalhando com reflexões de consciência humana. Ela já falou como embaixadora da paz na ONG, que é a Universal Peace Federation, que é uma ONG vinculada com a ONU. Gente, já tem mais de 20 prêmios, tem 3 ou 4 livros, 3 ou 4? 18. Ela me mostrou 3. Maribel, boa noite, muito obrigada por estar aqui com a gente. Falei, boa noite, porque a gente está de noite agora, já era. Oi, Maribel. Olá, Raíza, que prazer estar aqui com você. Um abraço para todos que estão nos assistindo neste momento, todas as consciências aqui presentes conosco, muito bom. Maribel, eu estava pensando que eram 3, 4 livros. Você está falando 18, eu já anotei aqui, 18. 18 livros. Mulher, você dorme? Isso. Na verdade, eu criei um compromisso assim comigo, e é legal, é um compromisso que me força a estar estudando, estar buscando saber cada vez mais acerca da temática da pesquisa que me envolve, que é a consciência. E daí o compromisso é de todo ano escrever um livro. E este ano, especialmente, eu vou fazer um volume de 1000 e poucas páginas com uma síntese dos meus 12 primeiros livros sobre consciência. Então, além do anual, vai ter uma compilação, um grande volume, sabe? Como se fosse assim uma primeira síntese de 12 anos de estudo sobre consciência. E aí você pergunta, Maribel, você dorme? De fato, eu prefiro trabalhar à noite, mas eu consigo um tempinho para repor minhas energias, com certeza. Maribel, é interessante ouvir você falando disso, porque eu tenho amigos que falam assim, esse ano meu goal é ler 5 livros, ou um livro por mês, ou ler um livro esse ano, e você fala escrever, e mais de 1000 páginas, isso é puxado. Mas vamos falar um pouquinho da origem da Maribel. Você estava aqui falando comigo sobre os seus estudos e sobre, desde nova, se sentir com essa missão de educação, de ensinar. Fala um pouquinho para a gente aqui como que você chegou nesse ponto de realmente vou dedicar minha vida a isso, vou fazer isso, contra o que der e vier, mas eu vou fazer isso. Como foi essa chegada até lá? Perfeito. Então, foi muito bom para mim me sentir educadora desde criança. E eu era tão educadora que as minhas amigas e os meus amigos que brincavam comigo, eles queriam também revezar. Horas eu dava aula, horas eles davam aula, só que eu mesma queria dar. Então, quando não tinha mais jeito, eu deixava eles darem, sabe? Mas eu concentrava muito isso. Eu disse, poxa, eu estou sendo egoísta. Aí, para não cansar, eu dividia um pouco com eles. E aí, quando eles iam embora, para você ver o meu sentido de educadora, eu ia para o quintal da minha casa e para cada árvore eu atribuía um nome e fazia lista de chamada, prova, fazia avaliação, recuperação, mandava ir para a coordenação, para a questão disciplinar. Eu tinha toda uma rotina de educação na minha cabeça, desde muito pequenininha. Eu estou falando de 6 anos, 7 anos, 8 anos. E esse é um ponto da descoberta da minha habilidade com a questão da educação. Uhum. A outra coisa que vem em paralelo foi também a construção da minha habilidade quanto à reflexão sobre a existência. Que com 12 anos eu comecei a reflexão mais profunda sobre isto, querendo saber por que eu tinha nascido, querendo saber o que acontecia com a nossa vida após a morte. Essas reflexões da existência começaram a fazer parte da minha agenda diária aos 12 anos. E aos 14 eu comecei a estudar sistematicamente sobre consciência, sobre o meu processo de autoconhecimento, e fui desvendando esse mistério que somos nós mesmos a cada dia, e até hoje sigo desvendando, porque nós somos o nosso maior mistério.
E, obviamente, eu sinto que quando a gente desvenda o mistério dentro de nós, a gente compreende melhor a realidade como um todo, sabe? Ô, Maribel, eu acho interessante o seu ponto de dizer que com 12 anos, pensar sobre existência, pensar sobre consciência no geral. Eu, com 12 anos, estava pensando que livro eu ia ler, onde eu ia para passear no verão, nas férias. Você foi uma criança meio precoce na parte da consciência e da linha de estudo que você estava querendo, né? Sim, porque realmente isso foi tão forte em mim que não teve ninguém que pudesse parar. Pelo contrário, eu fui impulsionada, inclusive, a ter pessoas me ajudando nesse caminhar. E eu lembro que aos 12 anos eu estava lendo um primeiro livro, assim, dessa esfera mais, eu diria assim, de reflexão mais profunda sobre a mente humana, que foi um livro chamado Gibbs, Em Busca de Si Mesmo. Era um livro com cunho terapêutico, então era um processo de psicoterapia, e eu acompanhei todo aquele desvendar da vida dessa anunciada naquele livro, e aquilo despertou também em mim, ou melhor, foi um recurso adicional para mostrar assim, você está no caminho certo, continue investigando a você mesma, porque era ele buscando ele próprio no processo psicoterapêutico, e eu no processo de autoobservação, de autorreflexão, eu buscando saber quem eu era, qual era a minha missão, qual a razão da minha existência, qual a razão da existência nossa como um todo, qual a finalidade da vida mesmo. Eu queria saber tudo isso. Mas aí, Maribel, você foi, tá bom, tô gostando, vou fazer vestibular, vou estudar isso, mas você não parou. Muita gente meio que chegaria lá e diria, agora eu vou ensinar. Você foi além, que já me Isso. deixou assim, me sentindo uma pessoa que não conseguiu nada na vida, comparando. Você foi bacharelado, mestrado, 2 pós? 2 pós-doutorados. Fala pra gente aqui, eu sei que você estava conversando aqui comigo sobre a dificuldade de achar a pós específica para a sua área. Por quê? Isso. Então, quando eu descobri que a educação era a minha missão, eu não quis ser um educador ordinário, eu quis ser um educador extraordinário, me dedicar além da média. Então, e realmente assim eu fiz. E daí, se minha missão era ajudar na formação de novos educadores, eu precisava seguir uma trajetória acadêmica, aprofundar os estudos e as pesquisas sobre o assunto para saber mais sobre isso, ainda que também sei e sinto que saber não é tudo, mas precisa saber muito e cada vez mais acerca do que você pretende trabalhar. Então, assim eu fui fazer. Daí foi mestrado, doutorado, pós-doutorado 1, pós-doutorado 2. Por que eu tive que ir para o pós-doutorado 2? Porque foi quando eu consegui, na área acadêmica, pesquisar sobre o meu desejo mesmo, que era a temática da consciência. Então, no segundo pós-doutorado, na Universidade Católica de Brasília, eu fui para Brasília, tanto no primeiro pós-doutorado, também só consegui fazer lá, porque aqui na Bahia ainda não tinha na época, e portanto, quando eu cheguei nesta meta, quando eu atingi essa meta, eu disse, então agora posso ir para outro nível de trabalho. Eu não precisava mais fazer um terceiro pós-doutorado, porque para mim ali já estava, eu tinha conseguido atingir o objetivo, que era aprofundar pesquisa sobre a consciência, por sentir que a educação necessita deste conteúdo. As crianças, os adolescentes e os adultos necessitam estudar consciência na educação formal. Você estava falando comigo sobre consciência, criatividade e a formação de professores para que eles possam ter essa multidisciplinaridade com crianças e com as classes. Como é que como é que o seu trabalho influencia isso tão as crianças indiretamente? Qual é a sua força? Vai, fala qual é o seu poder aí. Então, é muito legal falar de criatividade, que foi o meu primeiro pós-doutorado. A criatividade, ela é diretamente proporcional ao nosso grau de consciência, portanto, ao nosso grau de percepção, o nosso grau de atenção sobre tudo o que a gente faz. Então, o que você faz, não faça de qualquer jeito. Não, faça do melhor jeito, se concentre, foque, porque sem concentração, nada é feito de forma bem feita.
E daí, quando você foca a atenção no que você precisa realizar, a criação, a criatividade se faz através de você. E no sentido específico da prática educativa, eu, inclusive, anuncio, e meu pós-doutorado foi concluído com esta vertente, de dizer que as escolas têm um grande desafio, fazer com que a sua prática seja uma prática criativista. Ou seja, todas as aulas precisam ser interessantes, instigantes, inteligentes para as crianças, senão, adolescentes e adultos, senão gera monotonia, gera desmotivação, gera falta de sentido de existência daquela trajetória acadêmica na vida dessas criaturas, desses seres humanos. Portanto, criatividade é um lema, é um tema de tamanha relevância. E, obviamente, quanto mais o educador tem consciência do seu papel individual e social, mais ele consegue beber na fonte da criatividade que habita nele para realizar a transformação na sua prática. Para ele não fazer qualquer prática, ele fazer a melhor prática pedagógica, entende? Uhum. Você falando isso, eu estava tentando ver aqui, lembrar outros métodos, que agora eu só estou conseguindo pensar em método Montessori e Waldorf, eu agora me esqueci. Onde é que melhor se aplica o ensino com a criatividade? Eu penso muito assim, Montessori, que faz a criança ir lá e descobrir, eu acho mais interessante. Waldorf também deixa um pouco assim, as crianças irem descobrir por si mesmas. Onde que você consegue ver isso sendo aplicado na educação pública brasileira? Então, na verdade, todos os educadores, e aí estou falando todos mesmo, tá? Uhum. No Brasil e no mundo, todos os educadores deveriam ter no seu processo formativo o estudo do criativismo, de um movimento de relevância, deles compreenderem a relevância da ação criativa na sala de aula. Por que eu digo isso? Porque se o educador não é formado para ser assim, além dele ser intuitivo, ele também precisa se tornar habilidoso quanto à criatividade, porque capaz todo mundo é. Mas é preciso se tornar habilidoso com aquilo, é preciso estudar sobre aquilo, é preciso praticar nos processos formativos isto, para que ele tenha atitudes criativas na sala de aula. Um educador criativo, ele não introduz um conteúdo de qualquer forma na sala de aula, não. Ele faz de uma maneira tão interessante que os alunos ficam assim, o que ele vem, o que ele vai falar hoje? O que vem? Qual vai ser o segundo tópico? Porque a aula já traz esse quê de ser interessante. Mas, além disto, a aula precisa trazer para a criança, adolescente ou adulto novas indagações, novas perguntas, porque se for mais do mesmo, se for só leitura de PowerPoint, ou se for exibição de Prezi, ou não importa, o recurso mais tecnológico de aula virtual, mas se não suscitar na criança espaço para ela botar para fora suas grandes questões, fica sem sentido, fica pouco estimulante para as crianças, fica pouco desafiante. Então, ele tem um mundo aí fora tecnológico na mais alta velocidade, e quando ele chega na sala de aula, ele não é instigado por igual no que se refere a ir além do que ele já alcançou. Então, isso é ser aula instigante. E o que é ter aulas inteligentes? O professor precisa pensar em aulas que aqueles conteúdos que ele trabalha, qualquer disciplina que seja, qualquer projeto temático, que mostre a utilidade daquele assunto para a vida daquele ser, daquele estudante. Se para ele aquele conteúdo não tem utilidade para a vida, para que ele vai estudar? Então, ele prefere ficar no celular, ele prefere filar a aula, ele prefere ir para fora do espaço escolar, ele prefere dizer que vai para a escola e vai fazer outra coisa, entende? Por quê? Porque aqueles conteúdos que ele estuda não faz sentido para a vida dele. Então, para mim, eu estudei trigonometria, não sabia para que servia. E aí depois eu fui saber que trigonometria é base para todo o sistema computacional, é base para o foguete e a lua, é base para... Mas não te falaram isso na escola, né? Porque na minha não me falaram, não. Não me falaram, exatamente. Nós estamos aqui dentro de uma casa porque teve medida trigonométrica para o prédio não cair, para a casa não desmontar, entendeu? Então, por que não ensinaram isso? Porque não conseguem, não foram capacitados para atuarem de forma criativa. Quando o educador, minha filha, não tiver noção desse seu compromisso de ir além do que já tem disponível, dedicar para buscar isto,
os governos também não se empenharem nesta causa, a gente vai ter muita dificuldade ainda de avançar. Até porque nós temos uma realidade, sobretudo aqui no Brasil, de um alto índice de analfabetismo. E eu estou falando do chão da escola. Eu circulo, viajo muito. E para dar consultorias, para fazer ações pedagógicas em vários municípios, e a problemática se repete. Eu saio de um município para o outro e comento, poxa, tem uma problemática tão importante e na região aqui próxima de vocês. Ele, não, professora, não é lá, é aqui também. Não é só lá, é aqui também. Aí vou para outro município, professora, aqui também, aqui também, aqui também. Porque a gente ouve os números na internet, mas outra coisa uma coisa são esses números, que também são elevadíssimos, era para ser índice zero de analfabetismo na atualidade. Mas, quando nós nos deparamos com esta realidade no dia a dia aqui na sala de aula, os alunos avançando de um ano para o outro, chegando no ensino médio, o professor tendo que ler provas, porque o aluno não sabe ler, e o professor repete as alternativas, para o aluno ter que marcar pelo que ele ouviu, e quando ele não entende a pergunta, ele diz, professor, você pode repetir a pergunta? Porque ele não sabe. Então, você para e, meu Deus, o que é que estamos fazendo com a nossa educação? Então, a responsabilidade é enormíssima, entende? Eu acho isso, assim, estressante para mim e muito preocupante, porque eu passei anos sem ir no Brasil, sabe? E eu tô olhando aqui, eu tô olhando os seus livros e eu tô olhando o meu aqui, e eu vou lhe julgar como rica. Deixa eu explicar por quê. Eu fui no Brasil pensando, o dólar tá em alta, eu vou comprar, vou voltar com 3 malas só de livro para criança, para os meus filhos praticarem português e estudar. E eu fiquei assim, gente, como que pode no Brasil a educação carente, precária, as pessoas não são motivadas a estudar, e até acessos, bibliotecas públicas, e por isso que eu estou falando assim, aqui a gente tem bibliotecas públicas, várias delas, que a gente vai lá, pega livros, que eles trocam o estoque de livro, traz livros novos para as pessoas terem aquela parte de querer crescer e aprender mais. A gente tem várias little libraries, que a gente chama, que são bibliotequinhas que as pessoas constroem caixas na frente da casa, para que as pessoas possam pegar e trocar livros, sim, sem trocar nome, sem nenhum sistema burocrático. E no Brasil, eu não vi isso, pelo menos na minha cidade, quando eu fui. E aí eu disse, vou para a biblioteca, para a livraria comprar livros. Só tinha uma livraria numa cidade grande, cidade de mais de 500 mil habitantes. Uma livraria. E no meio do shopping, que é mais caro, tal. E eu disse, estou aqui, quem está na chuva é para se molhar, agora é a chance, ou eu não vou ter como levar livro para casa comigo. E eu fui comprar aqueles livros ali, essas partes que eu estou mostrando, foi mais de R$ 2.000. E eu fiquei assim, vou chorar. Vou chorar. Peixe já, moço, me dê um desconto, pelo amor de Deus. E ele, você está pagando em dólar? E eu disse, sim, mesmo pagando em dólar, está muito caro. Como que o brasileiro consegue? Então, assim, ouvir isso de você me faz questionar. Você tem algum projeto que você está trabalhando com algum governo, com alguma coisa, para se reestruturar? Porque, como você mesma nota e fala, o problema é maior do que a gente quer realmente admitir. Tem alguma coisa em andamento nesse sentido? Então, na verdade, por onde eu passo, nas palestras que eu realizo, que o meu trabalho é exatamente nessa dimensão de formação de redes de educação, com prefeitura, secretaria de educação, e palestras para educadores também, independente dos espaços públicos. E o que eu convido os educadores e as redes a refletirem é sobre a consciência deles, o desenvolvimento da consciência deles como gestores públicos ou particulares, como educadores, no sentido deles verificarem o compromisso, a responsabilidade deles, individual, deles serem melhores como pessoas e como profissionais, e a responsabilidade do coletivo, enquanto gestores públicos ou particulares, como eles podem melhorar a atuação deles para minimizar os efeitos de uma crise histórica da nossa educação, tanto de desvalorização quanto de fragilidade em termos de aprofundamento do fazer
do saber fazer educação de maneira a instigar as nossas crianças, nossos adolescentes a irem além do comum. Então, eu falo muito sobre isso. E já cheguei até, nesse aspecto específico de alfabetização, após uma consultoria de 8 meses numa rede, de conversar com a secretária de educação e dizer, a minha sugestão, fiz um relatório enorme para ela, eu disse, a minha sugestão é parar tudo aqui agora, focar a rede toda no sistema de alfabetização. Parar para alfabetizar a rede, mobilizar, fazer um processo de formação em massa para que todos sejam alfabetizados, porque de que adianta ter os livros nas bibliotecas, que, como você já bem disse, não, nem tão fácil é, mas uma vez tendo, se eles não leem, de que adianta? Então, estimula, mas não resolve. Então, eu já fiz isto como proposição, e a secretária botou o olho assim sobre o meu ser, tipo assim, eu sei, mas isso não dá para acontecer. Então, eu entendo também o limite, né, operacional disto, mas também sinto que algo precisa ser feito, e aí cada um precisa parar para estruturar, precisa ter um interesse, uma política de governo para isto. Eu aqui no governo do estado, eu participei do processo de elaboração da Base Nacional Comum Curricular, a partir da Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, o governo do estado da Bahia precisou elaborar o seu documento referencial para toda a rede. E também eu tive a gratidão de participar desse projeto, vinculado até à Fundação Lema, que fica em São Paulo, e esse projeto foi muito bom, que ele prevê o desenvolvimento dos pré-adolescentes, adolescentes, até ensino médio, na formação integral deles, no desenvolvimento de competências gerais para assegurar um nível de formação mais, digamos, mais completo. Uhum. No entanto, não adianta só a gente ter o documento super estruturado e a gente não ter um processo formativo que responda em paralelo a tudo isso que está no documento. Uhum. Então, sigo, Maribel, desenvolvendo as ações, os projetos, eventos para enaltecer a questão do desenvolvimento da consciência do educador, do gestor, quanto ao seu papel individual e social. Porque, enquanto isto não estiver bem solidificado, a noção da responsabilidade individual e social, você não consegue fazer a transformação que a educação necessita. Então, não adianta a gente falar dos antigos pilares de 1999, de Edgar Morin, de aprender a ser, aprender a viver, aprender a conviver, aprender a aprender, se você não tem a base e a consciência para lhe dar o norte. Então, consciência é o tema que realmente eu me dedico e sinto que, como minha causa é a humanidade, eu não vou nunca poupar esforços nessa direção. Não vou desistir nunca de estar falando disto, de estar empenhada nisto, e ter um apoio também da minha família para fazer isto. Me sinto... É importante, eu acho lindo você falando disso tudo, e legal que você falou de família agora, e eu ia falar justamente isso. Você tinha me falado aqui que sua família apoiou muito, e aí eu estou olhando os seus livros e pensando também na minha infância. Minha mãe era educadora, pedagoga, e ela também sempre me motivou muito de levar para a biblioteca da universidade. Então, acho que infelizmente, eu não tenho fotos, mas imagino eu que eu era a única criança que pisava naquela biblioteca. E era lá a minha biblioteca de pegar livros, tinha alguns livros infanto-juvenil, e eu ia lendo. Então, essa educação tem que vir, tem que ser implantada ali na parte da alfabetização. E eu acho lindo que você fale isso. Mas, como filha de professora, eu sei que também não é uma profissão que paga bem, que é valorizada e que tem todos os seus desafios. Para a sua família, vendo você escolher isso, como foi? Que legal, Maribel! Vai lá! Então, realmente, como a área da educação não tem o seu devido valor no que se refere ao contexto padrão da sociedade, obviamente, eu também fui chamada a atenção por alguns membros da família, é isso mesmo que você quer? E realmente, eu, no começo, fiquei assim, refletindo, porque eu vivi uma
uma dualidade, num certo momento, que, assim, eu tive toda a minha infância pautada na educação. Quando eu cheguei ao momento de decidir, através do processo do vestibular, aí eu recebi essa pressãozinha do coletivo, poxa, e é isso mesmo que você vai fazer? Professor não é valorizado, professor não ganha bem, essa mesma máxima que você trouxe aí. Só que eu disse, eu vou começar, para sentir. E quando eu comecei, minha primeira atuação foi, inclusive, em comunidades carentes aqui na cidade de Salvador. Eu cheguei no primeiro dia na comunidade, me embolei com as crianças naquela sala, que nem piso tinha, era chão batida, a poeira subia. Eu disse, eu nasci para isso. Poxa, Raíza, foi uma coisa linda. Aí eu cheguei em casa tão empolgada, eu disse, mãe, eu descobri minha missão, eu nasci para isso. E aí ela me apoiou totalmente. E realmente ela disse, Bebel, conte comigo, o que você precisar, faça tudo, estude, se dedique e mais adiante você trabalha. Mas faça seu mestrado, faça sua formação acadêmica, eu vou lhe apoiar em tudo que for possível. E assim eu fiz. Depois que me casei, meu marido também sempre me apoiou. Nós estamos há 33 anos juntos, desde os 16, quando eu conheci, eu conto que é, né, os 33 anos de relacionamento. E ele sempre me apoiou, porque realmente isso, o estudo, a pesquisa, a formação acadêmica fez parte e faz parte da minha vida. E quando meu filho nasceu, eu tinha 22 anos, fazendo mestrado, ele participou de toda a minha trajetória acadêmica, participa até hoje. Sempre também os dois me apoiaram, e isso foi fundamental, porque eu nunca fiz dividida, eu nunca dividi esse espaço. Para mim, era a família como base e o estudo sempre complementando. Mas eu nunca abri mão da minha família, porque para mim, família é coisa sagrada. E daí eu tive esse merecimento e tenho deles me apoiarem nisto, que também não é fácil. Só que como eu me dediquei a ser uma educadora realmente fora do padrão, fora do ordinário, além do ordinário, extraordinário, acabou que até no aspecto financeiro eu também fui reconhecida. Eu fui logo chamada para assumir posicionamentos de cargo, assumir diretoria de escola, de faculdade. Fui chamada para o desafio de coordenar um programa de mestrado aqui na Bahia, que foi pioneiro. E nesse mestrado, nós, inclusive, o nosso mestrado foi na área, durante 16 anos, eu estive na linha de frente desse programa, na área de desenvolvimento humano e responsabilidade social, e nós incluímos o estudo formal da consciência. Conscienciologia foi disciplina desse mestrado, gente. Nós formamos mais de 600 educadores, mestres, já estudando sobre consciência, sobre vida, sobre o papel deles na formação de serem melhor, no processo formativo integral deles, para que eles sejam e pudessem ser, não qualquer profissional, mas realmente profissional comprometido com a sua atuação individual e social. Isso muda tudo. Realmente muda mesmo. Então, ouvindo assim sobre isso, você também, eu queria que você falasse um pouco sobre os seus livros, de onde veio a ideia de agora eu tenho que escrever para a minha palavra, para o meu conhecimento se espalhar mais, como é que surgiu essa ideia? E mostra para a gente também os livros, tá? Pode mostrar. Tá. Não, eu sei que você não me mostrou 18, você escondeu os outros de mim, mas tudo bem. Tá, eles estão aqui, porque eu não quis tirar todos aqui. Mas, enfim, esse primeiro livro, que é O Papel da Consciência em Face aos Desafios Atuais da Educação, que aqui está meu filho, inclusive, a inspiração dele veio da conclusão do mestrado. Então, eu tive a dissertação do mestrado e eu não queria que ela ficasse nas prateleiras da biblioteca. Eu queria que ela transformasse em ação, que ela pudesse ser utilizada pelos professores na sua prática. Uhum. E daí a ideia do livro começou assim. E do mestrado, aí eu fiz quando acabou, então, esse é produto do mestrado. Quando eu acabei o doutorado, eu fiz o livro do doutorado. Quando eu acabei o primeiro pós-doutorado, eu fiz o primeiro livro. Quando eu acabei o segundo pós-doutorado, eu fiz um segundo livro. E, na sequência, eu não parei mais. E aí, decidi assumir o compromisso de ser uma produção anual, até como uma maneira de também eu ser atualizada, direcionada para atualização, para aprimoramento, para aprofundamento, porque se eu quero manter meu corpo
né, com os músculos numa boa performance, eu preciso fazer musculação, não é? Uhum. Para eu manter também minha inteligência em bom estado, eu preciso estar sempre me atualizando, estudando, pesquisando, sabe? Então, é uma necessidade fazer Os isso. efeitos os efeitos especiais aqui da Apple mostrando. Ele faz sozinho, né? Faz sozinho, dependendo da câmera. Eu estou usando uma câmera externa, que toda vez que eu fazia assim, ele fazia uma coisa. Mas foi ótimo. Maribel, eu vi a foto do seu filho, eu tinha mencionado antes, e eu quero saber mais, porque eu quero a verdade. Os outros livros, os outros livros. Aqui, os ditames da consciência. A ode humana. Eu mostro aqui que a consciência nos conduz a irmos além do que nós já conhecemos acerca do nosso processo de desenvolvimento. A consciência nos convida a adentrar numa dimensão de desenvolvimento em que nós percebemos que nós, o outro e o todo, somos um e o mesmo. Nesse lugar, é o lugar da ode humana, é o lugar do ápice humano. Você ultrapassa as diferenças do campo da aparência, do campo das condições socioeconômicas. Você reconhece que o outro ser humano é igual a você, na essência. Você reconhece que você tem uma identidade universal que faz você se sentir idêntica a todo outro ser. Isso é legal, esse livro tem essa abordagem. Esse outro livro, Os Ditames da Consciência, o óbvio é ilusão. Ele mostra que o que os nossos olhos captam é uma pequena parte da realidade. Então, é preciso ir além do óbvio, além do que só a aparência nos atrai. É preciso perceber a essência de todas as coisas. Daí, a nossa educação não pode só levar em conta a ciência de exterioridade, tem que levar em conta a ciência da interioridade, perceber o outro na sua essência. Eu amei esse. Do primeiro que você mostrou, me lembrou um pouquinho de uma figura da sequência de Fibonacci. Esse segundo, que é bem se conectar com a natureza, se conectar. Isso. Esse segundo me lembrou algumas coisas, alguns estudos que fisicistas físicos falam muito, que o nosso cérebro não consegue processar tanta coisa. Então, essa coisa da ilusão, a gente fica pensando, as coisas estão lá no céu, vai numa velocidade de 17 mil quilômetros por hora, gente, é uma coisa tão rápida, mas o nosso cérebro não consegue processar. E quando tem até um experimento, foi em algum lugar na América do Sul, onde eles conseguiram entender um pouquinho a velocidade do movimento das estrelas, e as pessoas tiveram um surto mental por causa disso. Então, eu gostei muito desse. Isso é muito legal. E aí tem outro, teoria e prática agora. Então, tem vários outros temas, teoria e prática de educação integral, ensaios sobre criatividade, volume 1 e volume 2. O outro livro, Os Ditames da Consciência, Elevado ao Nada, Os Ditames da Consciência, a Consciência é Porta, Os Ditames da Consciência, a Consciência atrai o que vem adiante. Então, eu criei também essa maneira de mostrar o que a consciência dita naquele ano, por isso ditames. O que a consciência dita neste ano é o tema do livro. Então, esse ano eu estou construindo o livro Os Ditames da Consciência Ser Sendo, porque não basta você dizer que você é, você precisa praticar o que você diz que é, para que, então, seja sendo. Então, não adianta você dizer que você é uma pessoa bondosa, você precisa praticar a bondade. Não precisa dizer, não basta você dizer que você é uma pessoa, digamos, equilibrada, você tem que demonstrar equilíbrio. Então, ser sendo, eu estou falando disso. Eu amei essa é bem interessante. Maribel, falando aqui de criatividade, de família, de livros, de escola e tudo, você tem a foto do seu filho na capa do primeiro livro. Como filha de uma pessoa que foi para a faculdade, pedagogia e tudo, eu era muito usada como cobaia. Você usou seus filhos como cobaia? Então, na verdade, meu filho ele já nasceu envolvido com os estudos da consciência, com essa visão de educação criativista, e isso foi muito libertador, porque eu pude experimentar
o que eu acredito ser libertador para o ser. Então, eu fazia com ele. E a escola também tinha o estudo da consciência. Então, ele, com 2 anos, ele já estudava sobre iniciação à consciência. E o que é estudar consciência na escola? É estudar os valores que estão aí disponíveis no universo. Isaac Newton trouxe a lei de ação e reação. Eu quero trazer para o comportamento humano. Então, a minha proposição, com o meu estudo do doutorado, foi que as escolas implementassem a disciplina, o projeto temático sobre consciência. E, no caso, ele teve essa oportunidade de estudar iniciação à consciência desde 2 anos de idade. E como é isso na prática? A cada semana, você escolhe um valor para estudar. Então, lei em forma de leis, lei de ação e reação, lei de equilíbrio, lei de solidariedade, lei de amizade, lei de caridade. Porque você quer que o adulto seja caridoso, mas não ensina a criança o que é criatividade. Você espera que o adulto seja solidário, não ensina solidariedade. Você quer que o adulto seja criativo, não ensina criatividade. Então, ele começava a estudar isso, ele começou a estudar com 2 anos de idade, sobre esses temas todos. Então, às vezes, ele chegou em casa, ele tinha mordido um colega, e a professora botou no diário, olha, hoje aconteceu isso, com 2 anos, normalmente, que a criança tem esse hábito. Quando ele chegou em casa, eu fiquei na altura dele, pequenininha, abaixei meu corpo, e eu disse, conversei com ele, eu disse, você gostou? Você gostaria, eu soube, o que foi que aconteceu? Você mordeu fulana de tal, tal. Aí ele, assim, confirmou. Aí eu disse, mas você vê que isso não é uma coisa legal? Deixa eu só lhe mostrar como é que funciona. Aí eu peguei o braço dele e fiz uma mordida e friccionei um pouquinho mais para ele sentir, mas sem sensação nenhuma. Eu não estava chateada, eu só estava ali fazendo um processo educativo com ele. Quando eu friccionei um pouquinho, aí ele sentiu. Aí eu disse, olha, deixa eu te explicar, pai. Isso aqui é movimento de ação e reação. Se você quer que coisas boas aconteçam com você, faça sempre o bem. Se você quer receber beijo e carinho, dê carinho e dê beijo. Se você der mordida, você vai receber mordida na vida. Às vezes não é nem uma mordida, você vai cair, tropeçar, uma bola vai bater em você na quadra, alguma coisa vai acontecer. Porque toda ação tem uma reação. Aí eu falei, toda causa tem um efeito. Menina, isso foi tão educativo que nunca mais ele mordeu ninguém na escola. E mais, toda vez nas relações, claro que você vai crescendo e construindo esses assuntos no diálogo com a escola. Toda vez que eu falava assim, Sati, toda a causa, ele, efeito. Não sabia nem falar direito, efeito. Mas ele entendeu que a gente subestima muito a inteligência de nossas crianças. Mas ali são almas despertas. Então, elas captam tudo, gente. Psique, alma, consciência são sinônimos. Então, eles captam. A gente tem que entender que nossas crianças têm uma maturidade para além do que sua idade anuncia. Entende? Pronto. Então, ele cresceu assim, estudando isto. E a escola trazia para casa a tarefa do tema da semana para a gente estudar com os pais em casa, para os pais estudarem em casa. Então, ele estudava na escola toda sexta-feira, e no final de semana, eu e meu marido estudávamos com ele, fazíamos a tarefa de casa sobre a lei da semana, lei de solidariedade, lei de caridade, etc. Resumindo, isso foi tão fundamental na formação dele, tão fundamental, que quando ele foi morar fora, ele foi fazer o high school em Londres, o segundo ano do high school foi lá, e quando ele retornou, depois de 9 meses, com 16, ele voltou com 17 e pouquinho, alguns meses. Eu estava dando uma palestra no hotel aqui na Bahia e ele pediu a palavra. De surpresa, no meio do auditório, o auditório lotado, tinha uns 300 pessoas, ele pediu a palavra. Eu disse, o que é que vem ali? Porque não tinha nada, não estava no script, né? E aí ele disse, eu estava falando na hora sobre consciência, claro, era um dos meus temas daquele ano. E aí ele disse, pegou o microfone, e ele disse, mãe, eu gostaria de dizer aqui e confirmar para toda essa plateia que isso tudo que você está falando é pura verdade, porque eu vivi na prática. Eu ter estudado minha vida toda sobre consciência na minha escola e com vocês, na minha família, foi tão fundamental, porque eu passei lá em Londres por várias experiências em que as pessoas quiseram me oferecer tudo e eu tinha liberdade para dizer não. Eu só fiz o que eu sentia que devia fazer. Porque quando eu ponderava, qual a necessidade de eu beber?
Eu não sinto necessidade de beber álcool. Por que eu tenho que beber? Porque todo mundo bebe? Eles me ofereceram cigarro e outras coisas. Eu não sentia necessidade. Por que eu tinha que beber? Pelo contrário, ainda ajudei um amigo meu a parar de fumar, porque ele nem sabia por que ele fumava. Ele só repetia o padrão. E eles quiseram, ele tem um cabelo grande, eles quiseram cortar meu cabelo. Eu disse, não, qual o direito que vocês têm de cortar meu cabelo? Não permito, eu não permito. E ele falou com tanta propriedade que ninguém mais brincou sobre isso. E eles tinham um processo de ir para a festa e tinha que mudar a documentação para poder ir para a festa, porque tem que ter 21 anos para ir para a festa, e convidaram ele também para fazer isso. Ele disse, aí eu perguntei a ele, eu disse, você nem me perguntou, ele me contou isso lá quando eu fui visitá-lo. Aí ele disse, mãe, nem precisei de consultar sobre isso. Claro que isso não fazia sentido. Ou seja, aos 17 anos ele já tinha um senso de raciocínio, de discernimento, de responsabilidade, que ele já dispensava a consciência minha como mãe para auxiliá-lo, ou mesmo do pai. Então, aí ele concluiu e fechou o depoimento dele, aí todo mundo bateu palmas, e é isso, palminhas mesmo, entendeu? Então, estudar consciência... coisas, mas isso é incrível, porque eu ia perguntar justamente disso, você conseguiu, qual o resultado que você conseguiu ver no seu filho, e o que você está descrevendo é uma pessoa madura, centrada, que tem discernimento, que sabe ser responsável, sabe o que quer da vida. Eu vou tirar meu chapéu, não tem... Sério. É isso mesmo. Realmente é muito gratificante ver isso, e isso amplia muito a responsabilidade. Quando você verifica que isso funciona, aí você quer que todas as escolas do Brasil estudem consciência, você quer que todas as escolas do mundo estudem consciência. Então, quando eu fui para a ONU, aproveitei a oportunidade para falar sobre isso. Então, hoje, o mundo fala de tecnologias. Eu fui para a ONU para dizer que precisa ter tecnologia da consciência na escola. Entende? É um novo tipo de tecnologia. Tecnologia da consciência. Para as pessoas. Eu ia perguntar justamente da ONU também agora. Então, já que você mencionou, deixa eu jogar logo aqui. Primeiro, você é foi embaixadora da paz com a Universal Peace Federation, e foi falar na ONU. Como que surgiu isso? E como foi falar na ONU? Então, foi uma experiência fantástica. Como embaixadora da paz, eu me sinto muito comprometida com essa causa e realmente não meço esforços. Já estive na Coreia do Sul, agora fui para a Suíça, falar exatamente de qual é o nosso compromisso enquanto embaixador da paz. E eu fui levar a nossa experiência da Bahia para o mundo, do que é necessário fazer. E lá eu disse para eles, no tempo que nos foi concedido, com muita honra, eu disse, diante de 196 países representados, de que nós estamos carecendo de novas tecnologias na educação. E falei da tecnologia da consciência, da tecnologia do autoconhecimento e da tecnologia da meditação. São ações que acontecem de forma correlacionada, porque quanto mais eu desenvolvo minha consciência, mais eu me autoconheço. E quanto mais eu pratico a meditação, mais eu reconheço quem eu sou, identifico minha força e potencializo minha capacidade de realização. Então, as escolas já têm provas científicas do valor da meditação. Precisa ensinar isso em todas as escolas, sem exceção. Já tem no documento de currículo do Brasil e de vários países de que é preciso formar um ser humano integralmente. Então, não pode só ensinar ciência de exterioridade. Eu fui falar disso na ONU. Precisa falar de ciência de interioridade, gente. Da subjetividade humana, do despertamento do sentimento. Porque nós valemos muito pelo que sabemos, sim. Valemos mais ainda pelo que sabemos e sentimos, e valemos muito mais ainda pelo que sabemos, sentimos e pelo que fazemos. E daí, se eu não sei o que eu sinto, não percebo o que eu sinto, eu não vou conseguir realizar integrando essas coisas, então minha ação vai ser fragmentada. Se eu ajo de forma fragmentada, eu vou estar fragmentando a sociedade. Então, vem uma reação em cadeia. É preciso resgatar esse valor, essa essência do despertamento do sentimento. E isto é função da educação. Educação familiar, sim, mas educação formal, escolar. Eu fui falar disto e já circulei por 12 países também falando sobre isto. Muito a importância de estudar
estas tecnologias na educação formal. Eu ia perguntar agora o que a Maribel de agora diria para a Maribel de Jequié, mas você ficou pouco tempo em Jequié. Então, o que a Maribel de agora falaria para a Maribel de 8 anos, que já estava lá começando a se questionar? Tem alguma coisa que de vez em quando você pensa, cara, se eu pudesse voltar no tempo e falar para mim, eu ia falar isso. Se eu pudesse voltar no tempo, eu diria, vá, siga nesse caminho, que ele realmente dá certo. E o que a Maribel diria para a Maribel daqui a 10 anos? Aliás, minto. O que a Maribel onde que vai estar a Maribel daqui a 10 anos? A Maribel vai estar expandindo ainda mais tudo isso que estamos aqui conversando para outros países, porque eu sinto, além daqui, do meu compromisso com a Bahia, e realmente temos, inclusive, na esfera municipal, estadual, suscitado, eu me intitulo e realmente tenho assumido esse papel como patronesse do Dia Municipal da Consciência Humana, Dia Estadual da Consciência Humana. Estamos pleiteando agora o Dia Nacional da Consciência Humana, para que as cidades, os estados e os países possam ter a consciência como um lema de condução dos seus trabalhos sociais, profissionais, pessoais. Inclusive, a ONU, em 2019, instituiu o Dia Internacional da Consciência, comprometendo todas as nações para se imbuírem desta causa da consciência por um mundo mais pacífico, por um mundo mais harmônico, por um mundo mais equilibrado, por um mundo mais tolerante. E, no entanto, nós ainda somos muito carentes nos diversos países. Então, todos os países precisam trazer essa pauta. Já é uma pauta, já é um dia oficializado na ONU. E eu aqui, a partir daqui da Bahia, nós já conseguimos implantar. O Estado da Bahia tem o Dia Estadual da Consciência Humana, tá? Nós estamos agora no procedimento de implantação do Dia Estadual da Consciência Humana em Espírito Santo, no estado do Espírito Santo. Estamos em tramitação com outros projetos em paralelo. Já temos em 13 cidades aqui no estado da Bahia, também notícia maravilhosa, e a tramitação do projeto nacional está acontecendo neste exato momento. Então, a Maribel, daqui a 10 anos, vai estar seguramente celebrando em outros estados, em outros países, mais dias da consciência humana, para expandir esse movimento, para que possamos espelhar cada vez mais a harmonia universal nas nossas ações cotidianas, como donos de casa, membros de família, pais de família, como membros da sociedade, como profissionais, exercendo as nossas profissões, não de qualquer jeito, mas do melhor jeito, como seres conectados com a dimensão espiritual, porque nós somos energia pura que está condensada para realizar o que precisa na materialidade. Então, eu preciso também estar conectado, portanto, com a minha dimensão física, a minha dimensão psíquica e a minha dimensão espiritual, independente de religião. Então, Maribel, daqui a 10 anos, vai estar aprofundando esses assuntos, com certeza, e espargindo a necessidade de que isto seja conteúdo formal da educação. As cidades, os estados e os países, falando cada vez mais sobre isto, nós vamos expandindo esse campo, vamos dando vibração mais elevada, é como se fosse assim, a gente vai ampliando o campo mesmo energético universal em prol de uma causa que só prevê como produto o bem, a paz é o produto da consciência. Eu não sei nem o que falar depois dessa, porque realmente, assim, fechou bem. Maribel, é uma honra te ter aqui, sério mesmo. E a gente falou no começo, eu falei que você tem mais de 20 prêmios, né? Os notáveis, é tão bom ver um prêmio brasileiro reconhecendo brasileiros, não só nos Estados Unidos, mas também pelo mundo e no Brasil, porque muitas vezes a gente luta e as pessoas não escutam, e essa visibilidade, até eu mesma, por mim, por estar podendo fazer esse bate-papo contigo, eu estou me sentindo lisonjeada mesmo, e como isso abrange, né, as coisas. Você falou sobre premiações, você falou sobre a ONU, sobre reconhecimento, você tem todos os seus livros.
Eu estou pensando aqui numa analogia de avião, porque assim você continua subindo e voando longe, e tem aquela frase dos Beatles, e que também algumas companhias aéreas usam, né? Que é o céu é o limite. Eu acho que nem para você isso é limite. Então, assim, parabéns demais pelo seu trabalho. É lindo, é gostoso. Eu tenho filhos. Eu trabalho com eles, eu faço homeschooling aqui, e a gente tenta trabalhar muito essa parte de consciência, de inteligência emocional, de responsabilidade. A gente esquece, tem tanta coisa que a escola acaba que não incentiva as crianças a descobrir, a entrar naquela paixão do que eles gostam, de aprofundar aquilo, que é por isso que a gente acabou fazendo também, uma das razões pelas quais a gente fez o homeschooling aqui, e eu vi você falando isso, e eu fiquei assim, ai meu Deus, eu não tô errando muito não, ainda bem. Mas é bom porque você fala não só para educadores, você fala também, eu consigo ver pais ouvindo isso e pensar, nossa, como é que eu posso melhorar isso com a minha família, com a gente até, que nunca é tarde para crescer e aprender, né? Considerações finais, que eu tô aqui assim... Então, na verdade, eu acho que a mensagem final é também expressar, nesse momento, a minha gratidão em estar sendo reconhecida. Neste momento, estarei indo para Nova York, dia 31 de agosto, estarei aí pelo Brazilian Times recebendo esta honraria, né, ser reconhecida como a notável brasileira. Este prêmio, para mim, tem muita importância no sentido de ampliar efetivamente minha responsabilidade, porque não basta ser, é preciso demonstrar ser sendo. Então, uma premiação como esta nos exige ainda mais a prática daquilo que a gente acredita cotidianamente, e isto servir cada vez mais de motivação para outras pessoas. Então, uma pessoa não recebe um título de notável à toa, não. Seguramente a nossa responsabilidade, ela também vai ser... No meu caso, eu não sinto assim ampliada, tá? Eu sinto assim, eu vou manter o meu compromisso com a minha consciência de seguir fazendo tudo o que eu faço, não de qualquer jeito. Seguir fazendo tudo o que eu faço do melhor jeito. É o compromisso que eu tenho com a causa da consciência, que faz parte de mim, eu reconheço ela, e também sinto que fazendo eu motivo outras pessoas na mesma direção, de despertar suas próprias consciências e seguirem adiante, num crescendo, num processo de evolução mais abreviado, sabe? Porque todos evoluem invariavelmente, mas eu posso evoluir no ritmo natural, e o que a natureza faz naturalmente em 200 mil anos, nós, seres humanos conscientes, podemos fazer em 2 milésimos de segundos. Então, era isso que eu gostaria de deixar aqui como uma mensagem do compromisso que nós assumimos dia a dia em ser notável naquilo que fazemos, em todas as esferas do nosso viver, seja na esfera pessoal, familiar, seja na esfera profissional, seja na esfera espiritual. Busque ser um ser notável. A humanidade carece disso. Notável e extraordinário. Isso. Olha só, muito obrigada mesmo, Maribel. E para o pessoal de casa, os notáveis, a gente vai estar fazendo isso em Manhattan no dia 31 de agosto desse ano. Nós temos a nossa celebração lá. Quem quiser ter mais informações, vai para o site lá do Brazilian Times, no BCH Foundation, que vocês podem ter mais informações sobre o nosso evento, e realmente vai ser uma honra te conhecer pessoalmente lá, vai ser uma honra conhecer um pouquinho mais também da sua história, e muito, muito, muito obrigada mesmo por tirar um tempo aqui com a gente, e eu tô aqui bestificada, eu tô aqui boba, porque tem tanta coisa que a gente ainda podia falar, mas eu não quero prolongar tanto, mas muitíssimo obrigada, e continua, porque esse trabalho é lindo, e a gente vê
a gente às vezes pensa que a gente faz uma mudança só no cantinho, e talvez não seja tão grande, mas isso que nem você falou antes no offline, que é você não está fazendo com todas as crianças, né? Você faz com as pessoas que vão estar fazendo essa diferença para você ter uma abrangência maior. Então, é lindo ver isso, continua, porque realmente a gente precisa disso, a gente precisa crescer não só o Brasil, mas mundo. A humanidade precisa melhorar e muito, e a gente tem como melhorar em passos fáceis, né? Então, é isso. Gente, muito obrigada. Eu vou desligar aqui, mas eu vou continuar com a Maribel, porque a conversa está ótima. Beijo, gente. Até mais. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.